Mistérios dos cemitérios, relatos do além. Se você acha que conhece tudo sobre os cemitérios, está completamente enganado. Estes lugares guardam segredos tão perturbadores que, quando você os descobrir, jamais voltará a caminhar entre os túmulos da mesma maneira. Antes de prosseguir, inscreva-se agora mesmo, pois o que está prestes a ouvir mudará para sempre sua percepção sobre estes lugares sagrados onde descansam os mortos. Os relatos que compartilharei com você foram documentados, investigados e verificados, mas sua natureza sobrenatural desafia toda a lógica conhecida. O primeiro relato nos leva ao cemitério do Père-Lachaise, em Paris. Na primavera de 1987, Marie Dubois, uma historiadora de arte funerária, realizava pesquisas noturnas para sua tese de doutorado. O que ela descobriu naquela noite gelada de março a perseguiria até o dia de sua morte. Marie obteve permissões especiais para permanecer no local após o fechamento, algo raríssimo. Seu objetivo era fotografar esculturas sob diferentes iluminações. Por volta das 2 da manhã, ao documentar o túmulo de Oscar Wilde, Marie notou algo estranho. Em cada imagem, aparecia uma figura translúcida que ela não via a olho nu. A silhueta parecia ser de uma mulher vitoriana em trajes de luto, apontando insistentemente para uma seção isolada. Intrigada, Marie seguiu a direção e encontrou uma tumba esquecida de Isabelle Morial. Ao limpar a lápide, leu algo estarrecedor: enterrada viva por erro médico. Seu espírito busca justiça. Pesquisas posteriores em arquivos confirmaram que Isabelle fora declarada morta em coma e que, ao exumarem o corpo, encontraram as unhas quebradas e marcas de arranhões no interior do caixão. O segundo relato nos transporta ao cemitério de Highgate, em Londres. No inverno de 2003, o arqueólogo forense Dr. James Morrison investigou distúrbios inexplicáveis no local. Seus equipamentos captaram vozes em latim medieval e dialetos do século XVIII. O mais arrepiante era que essas vozes mencionavam eventos históricos que só seriam documentados décadas após suas mortes. Uma voz feminina previu com exatidão a localização de uma cripta selada desde 1854, onde encontraram não apenas vítimas de cólera, mas documentos com confissões de assassinatos e mapas de tesouros da aristocracia londrina. O terceiro relato ocorre no cemitério da Recoleta, em Buenos Aires. Em 2008, a restauradora Sofia Mendoza trabalhava no mausoléu da proeminente família Herrera. Ao limpar a estátua de um anjo, descobriu uma cápsula de cristal escondida em uma lágrima de mármore. Dentro, um pergaminho continha a confissão de Dom Eduardo Herrera, admitindo ter envenenado sua esposa e irmão por herança. Sofia tornou o crime público, e as evidências, garrafas com traços de arsênico, foram encontradas exatamente onde o papel indicava. O quarto relato volta a Paris, no cemitério de Montmartre. Em 1995, o genealogista Pierre Larson notou que uma mulher, identificando-se como Celeste Morial, visitava seu próprio túmulo regularmente até 1920, apesar de ter morrido em 1878. Testemunhas locais juravam ter conversado com ela por décadas. Pierre decidiu vigiar o local e, na quinta noite, encontrou-a. Ela explicou cordialmente que não havia partido para proteger sua família de uma maldição comercial que causava tragédias a gerações. O quinto relato nos leva ao cemitério de Graceland, em Chicago. Em 2010, a médium Sarah Chen foi contratada pela família Williams. Através de visões, a falecida matriarca Rose revelou que seu advogado estava desviando fundos e falsificara seu testamento. Sarah guiou a família até um cofre oculto em uma parede falsa, onde encontraram o testamento autêntico. A prova levou à condenação do advogado por fraudar mais de 12 clientes idosos. O sexto relato ocorre no cemitério de Montjuïc, em Barcelona. Em 2015, o Dr. Miguel Santos encontrou uma tumba que não constava nos registros. Pertencia a Josep Mirares, supostamente enterrado em uma vala comum durante a Guerra Civil.
Sua esposa, Carmen, havia subornado oficiais para dar-lhe um enterro digno e escondeu documentos que revelavam uma rede de resistência civil que ajudou dezenas de famílias a recuperar seus entes queridos. O último relato nos leva ao cemitério de Greyfriars, na Escócia. Em 2012, a doutora Fiona MacLeod descobriu uma câmara do século XIV contendo o diário do monge Brother Thomas. O manuscrito, autenticado por carbono 14, continha previsões assustadoras sobre navios que voariam pelos céus, caixas mágicas de fala e, notavelmente, uma grande pestilência vinda do Oriente no ano de 2020. Descrições precisas escritas 700 anos antes de se tornarem realidade. O nono relato ocorre no cemitério de Glasnevin, em Dublin. Em 2019, o genealogista Seamus O'Brien descobriu discrepâncias nas datas de morte em lápides de figuras da independência irlandesa. As datas nos túmulos eram anos posteriores aos registros oficiais de óbito. Sua investigação revelou uma rede de resistência sofisticada. Combatentes forjaram as próprias mortes para escapar da perseguição britânica, vivendo na clandestinidade sob novas identidades. Documentos ocultos em tumbas secretas revelaram planos de espionagem e sabotagem que permaneceram ocultos por quase um século. O 10º relato nos transporta para Waverly Hills, em Kentucky. No inverno de 2020, a doutora Rebecca Martinez investigava o local, um antigo sanatório de tuberculose. Ela teve visões detalhadas de tratamentos médicos dos anos 20, mas o mais impactante foram as previsões. As entidades de médicos e enfermeiras descreveram uma pandemia global que começaria meses depois. Eles forneceram protocolos de quarentena e ventilação que a doutora Martinez documentou e que, surpreendentemente, provaram ser os métodos mais eficazes contra a Covid-19 pouco tempo depois. A ciência por trás dos fenômenos. Estes relatos mostram que cemitérios são portais de segredos. Cientistas como o Dr. Michael Persinger sugerem que campos eletromagnéticos únicos nesses locais, gerados pela composição do solo e materiais orgânicos, podem agir como gravações naturais de eventos passados, um fenômeno conhecido como gravação em pedra, onde minerais como o quartzo armazenam experiências humanas intensas. No Père-Lachaise, em Paris, uma tumba sem nome de 1847 é palco de uma aparição que sussurra nomes de pessoas vivas e revela escândalos familiares através de cartas enterradas. Já no cemitério da Recoleta, na Argentina, vozes captadas em 2018 previram terremotos com meses de antecedência. No Japão, no Monte Koya, o monge Takeshi Yamamoto pratica o Kiku no Kokoro, comunicando-se com os mortos para localizar documentos perdidos e salvar empresas da falência. Portais e poltergeists. A teoria do Dr. James Harrison, de Cambridge, sugere que a energia emocional intensa em cemitérios pode criar rasgos no espaço-tempo, permitindo a troca de informações entre dimensões. Isso explicaria o caso de Greyfriars, na Escócia, onde o poltergeist de Bloyd Mackenzie já causou centenas de ataques físicos documentados. Estudos da Universidade de Hertford do Chile confirmaram flutuações térmicas e eletromagnéticas extremas no local. Na América Latina, tradições como as Cartas dos Mortos na Chacarita, em Buenos Aires, mostram respostas escritas com informações impossíveis de serem conhecidas por estranhos. Embora céticos como Christopher Frente apontem para pareidolia e sugestão, a tecnologia moderna, como radares de penetração terrestre e análise espectral de infrassom, continua descobrindo túneis secretos e frequências inexplicáveis emanando das tumbas. Os mortos guardam segredos, e os cemitérios são os guardiões de verdades que a humanidade está apenas começando a decifrar. Na próxima vez que caminhar entre os túmulos, lembre-se, o espírito e seus segredos nem sempre silenciam com a morte. Mistérios proibidos, cemitérios selados. Neste momento, enquanto você assiste a este vídeo, há lugares no mundo onde os mortos não descansam em paz,
onde os túmulos escondem segredos tão perturbadores que os governos decidiram selá-los para sempre. Cemitérios inteiros foram declarados proibidos, não por superstições, mas por razões que vão gelar o seu sangue. Se você quer conhecer a verdade por trás desses lugares malditos, inscreva-se agora, porque o que você está prestes a descobrir mudará para sempre sua perspectiva sobre a morte e o que vem depois. Imagina caminhar por um cemitério onde cada túmulo conta uma história de horror, onde o próprio ar parece carregado de uma energia sinistra que faz sua pele arrepiar sem razão aparente. Estes não são contos de fantasmas nem lendas urbanas, são lugares reais que existem no nosso mundo, cemitérios que foram fechados ao público porque o que abrigam é perigoso demais, perturbador demais para que olhos humanos o contemplem. O primeiro segredo proibido nos leva até os confins da Romênia, onde se encontra o cemitério Mare de Spana. À primeira vista, este lugar pode parecer colorido e alegre, mas a verdade é muito mais sinistra. As autoridades restringiram o acesso noturno após uma série de eventos inexplicáveis que começaram em 1935. Os moradores contam que as cruzes de madeira pintadas de azul brilhante não apenas narram as vidas dos mortos, mas também prevêem as mortes futuras. Vários visitantes encontraram cruzes que descreviam com precisão estarrecedora sua própria morte, datas exatas e circunstâncias que ainda não haviam ocorrido. O governo romeno classificou esses incidentes depois que 3 turistas morreram exatamente como descreviam as cruzes que haviam fotografado dias antes. A investigação oficial nunca foi publicada, mas documentos vazados revelam que as cruzes contêm pigmentos extraídos de uma pedreira local que apresenta anomalias geológicas inexplicáveis. As análises químicas mostraram compostos que não deveriam existir na natureza, elementos que parecem reagir à presença humana de maneiras que a ciência atual não pode explicar. As equipes de investigação que permaneceram mais de 6 horas no cemitério começaram a ter visões vívidas de sua própria morte, visões tão reais que vários pesquisadores precisaram de tratamento psiquiátrico intensivo. O segundo segredo nos transporta para as montanhas da Escócia, onde o cemitério de Greyfriars, em Edimburgo, esconde algo muito mais aterrador que o famoso túmulo do cão Bob. Na seção conhecida como Mausoléu Negro de George Mackenzie, as autoridades instalaram uma grade de ferro que permanece fechada 24 horas por dia. Não é para proteger os túmulos do vandalismo, mas para proteger os visitantes de algo que reside ali dentro. Desde 1998, mais de 500 pessoas relataram ataques físicos inexplicáveis nesta área específica. Não falamos de sensações ou calafrios, mas de feridas reais, cortes profundos, hematomas e queimaduras que aparecem instantaneamente na pele dos visitantes. Os registros médicos do Hospital Real de Edimburgo documentam casos de pessoas que saíram do cemitério com marcas de garras no pescoço, queimaduras em forma de mãos nos braços e cortes precisos que pareciam feitos com instrumentos cirúrgicos. O mais perturbador é que as câmeras de segurança instaladas ao redor do mausoléu capturam as vítimas sendo atacadas por forças completamente invisíveis. Nas gravações, pode-se ver claramente como as pessoas são empurradas, arrastadas e feridas por algo que não aparece nas imagens. O Conselho da cidade de Edimburgo mantém um arquivo secreto com mais de 200 vídeos desses ataques, material que nunca foi mostrado ao público devido à sua natureza extremamente perturbadora. Investigadores paranormais que tentaram estudar o fenômeno descobriram que as agressões seguem padrões específicos. Os ataques são mais violentos durante as noites de lua nova, e as vítimas sempre apresentam o mesmo tipo de ferimento nos mesmos lugares do corpo. As análises forenses revelaram que as feridas contêm rastros de uma substância desconhecida que causa infecções resistentes a qualquer antibiótico conhecido. 3 pessoas morreram por essas infecções misteriosas, e suas autópsias foram classificadas como segredo de Estado. O terceiro segredo proibido encontra-se nos Estados Unidos, especificamente no cemitério de Stull, no Kansas. Este pequeno cemitério rural foi completamente cercado e patrulhado pela polícia estadual durante décadas.
A razão oficial é a proteção contra o vandalismo, mas documentos internos do Departamento de Segurança Nacional revelam uma verdade muito mais sinistra. O cemitério de Stu foi identificado como um dos 7 portais para o inferno que existem na Terra e, 2 vezes por ano, durante o equinócio de primavera e o Halloween, este portal se abre. Registros classificados do governo americano documentam anomalias eletromagnéticas extremas que ocorrem nestas datas específicas. Aviões comerciais foram instruídos a evitar o espaço aéreo sobre o cemitério depois que vários voos sofreram falhas completas em seus sistemas eletrônicos ao passar por cima. Em 1993, um avião de carga militar caiu após seus instrumentos registrarem temperaturas de mais de 1000 graus Celsius vindas do solo do cemitério, temperaturas que deveriam ter derretido a terra, mas que não deixaram nenhuma marca visível. Equipes de investigação do governo detectaram sons que emergem do subsolo, gravações que foram analisadas pelos melhores especialistas em acústica do país. Os sons não coincidem com nenhum fenômeno natural conhecido e, quando reproduzidos em volume audível, causam efeitos psicológicos severos nos ouvintes. Pessoas que ouvem essas gravações por mais de 30 segundos desenvolvem uma compulsão incontrolável de ir ao cemitério. Não importa onde estejam no mundo. 47 pessoas desapareceram após ouvir essas gravações, e seus corpos nunca foram encontrados. O quarto segredo nos leva à França, onde o cemitério Père-Lachaise, em Paris, esconde uma seção que não aparece em nenhum mapa turístico. A Divisão 97, como é conhecida internamente, está localizada na parte mais antiga do cemitério e está fechada ao público desde 1889. Arquivos da cidade de Paris revelam que esta seção contém os túmulos de indivíduos que morreram durante experimentos ocultos realizados por sociedades secretas do século XIX. Estes não eram charlatões, mas cientistas respeitados que exploravam os limites entre a vida e a morte usando métodos que hoje consideraríamos profundamente perturbadores. Documentos históricos mostram que estes pesquisadores conseguiram criar o que chamavam de estados de morte reversível, mantendo seres humanos em um limbo durante períodos prolongados. Os experimentos foram proibidos depois que vários indivíduos retornaram desses estados com conhecimentos que não deveriam possuir, informações detalhadas sobre eventos futuros e segredos pessoais de pessoas que nunca haviam conhecido. Os sujeitos também retornavam com uma sede insaciável de sangue humano e uma aversão extrema à luz solar, características documentadas meticulosamente antes de os experimentos serem encerrados por ordem direta do governo francês. Os túmulos na Divisão 97 foram selados com uma mistura especial de cimento contendo sal bento pelo Vaticano, ferro forjado em igrejas medievais e cinzas de textos religiosos antigos. Apesar dessas precauções, os guardas do cemitério relatam regularmente sons de arranhões vindos do interior desses túmulos, como se algo estivesse tentando sair. Análises de áudio confirmaram que os sons seguem padrões rítmicos que coincidem com os batimentos cardíacos humanos, mas em uma velocidade impossivelmente lenta. Como se os corações batessem uma vez a cada vários minutos. O quinto segredo proibido está no Japão, no cemitério Oyama, em Tóquio. Embora a maior parte esteja aberta ao público, existe uma seção subterrânea que foi selada após a Segunda Guerra Mundial. Arquivos desclassificados do exército americano revelam que esta área foi utilizada para experimentos de guerra biológica pela Unidade 731, mas o que se descobriu depois da guerra foi muito mais perturbador. Soldados americanos encontraram evidências de experimentos desenhados para criar soldados que não pudessem morrer, indivíduos que continuariam funcionando mesmo após ferimentos que deveriam ser mortais. Informes militares descrevem câmaras subterrâneas cheias de cobaias que foram mantidas em estados de animação suspensa por anos. Estes indivíduos mostravam sinais de decomposição avançada, mas mantinham funções cerebrais e motoras básicas. Os cientistas japoneses conseguiram separar a consciência do corpo físico, mantendo a mente ativa em corpos que tecnicamente estavam mortos.
Quando os soldados tentaram libertar esses sujeitos, descobriram que eles não podiam se comunicar normalmente, mas transmitiam pensamentos diretamente às mentes de outras pessoas. Os experimentos foram classificados imediatamente e toda a seção subterrânea foi selada com concreto reforçado. No entanto, residentes da área relatam vozes que parecem vir do subsolo, falando diretamente em suas mentes. Estas vozes fornecem informações precisas sobre os pensamentos mais íntimos e os segredos mais bem guardados de quem as ouve. O governo japonês mantém uma estação de monitoramento permanente no local, e os dados coletados mostram atividade neurológica constante emanando do subsolo, como se dezenas de cérebros continuassem funcionando debaixo da terra. O sexto segredo nos transporta para a Itália, onde o cemitério monumental de Milão abriga uma capela que permanece fechada desde 1954. A capela de San Bernardino não foi fechada por razões religiosas, mas porque os eventos em seu interior desafiavam toda explicação racional. Registros do Vaticano documentam que as estátuas dentro da capela começaram a sangrar espontaneamente, mas a análise revelou que não era sangue humano nem animal, mas uma substância completamente desconhecida que parecia estar viva. Esta substância misteriosa mostrava características de um organismo vivo, reproduzindo-se e crescendo ao ser exposta ao ar. Cientistas do Vaticano descobriram que ela reagia às emoções humanas, tornando-se mais ativa e agressiva na presença de pessoas com medo, ira ou desespero. Quando exposta a emoções positivas, a substância tornava-se inerte e eventualmente se desintegrava. Pesquisadores teorizaram que se tratava de uma forma de vida parasitária que se alimentava de energia emocional negativa. Os experimentos foram suspensos após vários pesquisadores sofrerem mudanças extremas de personalidade. Pessoas expostas à substância por longos períodos desenvolviam uma incapacidade total de sentir alegria, amor ou esperança. 3 investigadores cometeram suicídio após relatarem que não podiam mais sentir nenhum tipo de prazer. A capela foi selada com chumbo e concreto, e o Vaticano mantém uma vigília permanente para garantir que a substância não escape. O 7º segredo proibido está na Rússia, no cemitério Novodevichy, em Moscou. Existe uma seção que foi utilizada durante a era soviética para enterrar indivíduos que participaram de experimentos psíquicos sigilosos. Arquivos da KGB revelam que o governo soviético desenvolveu um programa para criar espiões psíquicos capazes de ler mentes e manipular pensamentos à distância. Os experimentos produziram resultados inesperados quando vários sujeitos desenvolveram habilidades que iam muito além da telepatia básica. Eles podiam projetar suas consciências fora de seus corpos, viajando através do espaço e do tempo. No entanto, alguns desses espiões nunca retornaram de suas viagens astrais, ficando em estados comatosos permanentes enquanto suas consciências permaneciam presas em outras dimensões. Cientistas soviéticos continuaram os experimentos mesmo após a morte física, mantendo seus cérebros ativos artificialmente. Os túmulos foram construídos com materiais especiais para conter energia psíquica, incluindo ligas de metais raros e cristais. Apesar disso, visitantes relatam experiências de leitura mental involuntária ao se aproximarem. Pessoas experimentam subitamente pensamentos e memórias que não lhes pertencem, visões de lugares nunca visitados e conhecimento de eventos históricos que nunca estudaram. O governo russo mantém esta seção sob vigilância constante com detectores especiais de atividade psíquica. O 8º segredo nos leva ao Egito, onde o cemitério da Cidade dos Mortos, no Cairo, esconde túmulos de civilizações anteriores aos faraós conhecidos. Arqueólogos descobriram evidências de uma cultura antiga que desenvolveu técnicas de mumificação muito mais avançadas. Estas múmias não só conservaram os corpos, mas também conseguiram preservar algo inexplicável, a consciência dos indivíduos. Estudos realizados com equipamentos de monitoramento cerebral detectaram atividade neurológica em múmias com mais de 5.000 anos de idade. Esta atividade não é aleatória, mostra padrões complexos de uma pessoa acordada e consciente.
Pesquisadores desenvolveram métodos para se comunicar com essas consciências antigas, descobrindo que possuem conhecimentos sobre tecnologias e ciências que a humanidade moderna mal começou a entender. Estas entidades antigas têm fornecido informações sobre eventos futuros com uma precisão que tem alarmado governos de todo o mundo. O conhecimento compartilhado por essas consciências inclui detalhes sobre desastres naturais futuros, mudanças climáticas catastróficas e eventos políticos que ainda não ocorreram. A informação tem sido tão precisa que vários governos começaram a tomar decisões políticas e econômicas baseadas nessas previsões. No entanto, as entidades também começaram a fazer exigências em troca de seu conhecimento, ordenando que seus corpos físicos sejam liberados dos sarcófagos e que lhes permitam retornar ao mundo dos vivos. O governo egípcio classificou toda a investigação e restringiu severamente o acesso a esses túmulos depois que vários arqueólogos desapareceram misteriosamente. O nono segredo proibido encontra-se no México, no cemitério de Santa Paula, em Guadalajara. Este cemitério colonial esconde uma rede de túneis subterrâneos que foram utilizados durante a época da Inquisição Espanhola para realizar rituais que combinavam práticas católicas com tradições pré-hispânicas. Os documentos da Inquisição, descobertos nos arquivos do Vaticano, revelam que os inquisidores não apenas perseguiam hereges, mas também experimentavam métodos para se comunicar diretamente com entidades espirituais. Estes experimentos produziram resultados que aterrorizaram até os próprios inquisidores. Eles conseguiram estabelecer contato com entidades que afirmavam ser almas de pessoas mortas há séculos, mas que possuíam conhecimentos sobre o futuro que não deveriam ter. As comunicações revelaram detalhes precisos sobre a queda do Império Espanhol, as guerras de independência americanas e eventos que só ocorreriam centenas de anos depois. Os inquisidores documentaram meticulosamente essas comunicações, criando um arquivo profético que previa eventos mundiais com uma precisão arrepiante. Os túneis foram selados depois que as entidades começaram a se manifestar fisicamente, aparecendo como figuras espectrais que podiam interagir com o mundo físico. Essas aparições não eram benignas, mostravam um conhecimento perturbador sobre os segredos mais obscuros de cada pessoa que encontravam. As entidades utilizavam essa informação para manipular e chantagear os vivos, criando uma rede de influência que se estendia por toda a colônia espanhola. O cemitério foi consagrado múltiplas vezes por diferentes ordens religiosas, mas as manifestações continuaram até que, finalmente, os túneis foram preenchidos com concreto bento e selados permanentemente. O 10º e último segredo proibido nos leva à Austrália, onde o cemitério de Hoogood, em Sydney, contém uma seção usada para enterrar vítimas de experimentos médicos não autorizados no início do século XX. Registros hospitalares, mantidos em segredo por décadas, revelam que vários hospitais psiquiátricos da região realizavam experimentos para transferir memórias e personalidades entre pacientes. Os médicos acreditavam que podiam curar doenças mentais transplantando aspectos de personalidades saudáveis em pacientes com transtornos. Os experimentos produziram resultados que desafiaram toda a compreensão médica. Alguns pacientes desenvolveram múltiplas personalidades que afirmavam ser pessoas completamente diferentes, com memórias detalhadas de vidas que nunca viveram. Essas personalidades possuíam habilidades que os pacientes originais jamais tiveram, incluindo idiomas que nunca estudaram e habilidades técnicas que nunca aprenderam. Os médicos documentaram casos de pacientes que, de repente, podiam tocar instrumentos musicais complexos, resolver equações matemáticas avançadas ou falar fluentemente idiomas antigos. O mais perturbador foi quando os pesquisadores descobriram que as personalidades transferidas mantinham conexões com seus corpos originais, mesmo após a morte física. Os pacientes começaram a relatar visões que correspondiam exatamente aos últimos momentos de vida das pessoas cujas memórias haviam recebido. Essas conexões tornaram-se mais fortes com o tempo, e alguns pacientes manifestaram feridas físicas idênticas às que causaram a morte das personalidades transferidas.
O cemitério onde foram enterradas as vítimas tornou-se um ponto focal para essas manifestações, com visitantes relatando encontros com múltiplas personalidades habitando o mesmo espaço físico simultaneamente. Estes 10 cemitérios representam apenas uma fração dos lugares onde a linha entre a vida e a morte tornou-se perigosamente tênue. Governos e autoridades religiosas mantêm arquivos secretos sobre centenas de locais similares, onde a ciência e o sobrenatural se encontram de formas que desafiam nossa realidade. A verdade é que existem forças que vão muito além do que a maioria pode imaginar, forças ocultas para proteger a estabilidade da sociedade. Os segredos que você acabou de descobrir são apenas o começo de uma realidade muito mais complexa e aterradora. Cada um desses cemitérios continua sendo monitorado por organizações que entendem que o que jaz enterrado deve permanecer assim. No entanto, a atividade nesses locais continua aumentando. E especialistas temem que as barreiras que nos separam dessas forças escuras estejam enfraquecendo. A próxima vez que passar por um cemitério, especialmente à noite, lembre-se de que nem todos os mortos descansam em paz. Se este vídeo te impactou, deixe nos comentários qual cemitério te deu mais calafrios. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações, pois tenho mais segredos proibidos para compartilhar. Dê o seu like se tiver coragem de conhecer mais verdades ocultas. Mas antes de fechar este vídeo, há algo mais que você precisa saber, algo que as autoridades trabalharam incansavelmente para esconder. Nos últimos 5 anos, investiguei padrões que conectam esses cemitérios a uma rede global de fenômenos inexplicáveis. A rede global de cemitérios conectados. O que descobri é que estes não são casos isolados. Existe uma rede global de cemitérios que compartilham características similares, localizados em pontos do planeta que formam padrões geométricos precisos. Ao mapear as coordenadas exatas, emergem linhas que conectam esses locais de uma forma que não pode ser coincidência. O cemitério de Stowe, no Kansas, por exemplo, está conectado diretamente ao cemitério de Ghat, em Londres, por uma linha reta que passa exatamente por outros 3 cemitérios com atividade paranormal documentada. Esta linha se estende até locais antigos na Europa Oriental, onde fenômenos idênticos são relatados há séculos. Pesquisadores independentes que tentaram documentar esses padrões sofreram consequências severas. Em 2019, uma equipe de geólogos da Universidade do Colorado começou a estudar as propriedades magnéticas do solo nesses locais. A investigação foi cancelada abruptamente após 3 meses, e todos os dados foram confiscados por agências federais sob a desculpa de segurança nacional. Os testemunhos silenciados. Consegui contatar testemunhas cujos relatos nunca vieram a público. Maria Gonzalez, uma enfermeira que trabalhou no Hospital Geral de San Antônio por 15 anos, contou-me sobre uma noite em outubro de 2018 que mudou sua vida. Era meu turno da noite, explicou Maria. Por volta das 2h30, começamos a receber pacientes com sintomas idênticos, temperatura corporal baixíssima, pupilas dilatadas e todos repetiam as mesmas palavras em um idioma desconhecido. O mais estranho, todos tinham estado no cemitério de San Fernando naquela noite. Ela explicou que, nas 4 horas seguintes, receberam 23 pacientes iguais. Os médicos estavam desconcertados. Mas o que realmente me aterrorizou foi quando todos os pacientes, sem se comunicarem, começaram a escrever os mesmos símbolos nas paredes usando as próprias unhas. No dia seguinte, agentes federais confiscaram os registros e obrigaram os funcionários a assinar acordos de confidencialidade sob ameaça de prisão. O experimento sigiloso de 1987. Através de documentos vazados, descobri a Operação Umbral Silencioso. De 1987. O projeto instalou equipamentos de monitoramento eletromagnético em 12 cemitérios nos Estados Unidos. O objetivo oficial era estudo geomagnético, mas os propósitos eram muito mais sinistros.
Os resultados foram tão perturbadores que o projeto foi imediatamente classificado como segurança nacional máxima. Os sensores registraram padrões de energia que desafiam as leis da física. Em datas específicas, como equinócios, os níveis de energia nesses cemitérios aumentavam a níveis que deveriam ser letais. O mais inquietante, as gravações capturaram sons descritos como impossíveis de serem produzidos por fontes naturais, sugerindo algum tipo de comunicação inteligente. As desaparições sistemáticas. Há um padrão de desaparecimentos nessas áreas. Nos últimos 30 anos, mais de 340 pessoas desapareceram em um raio de 10 quilômetros desses locais. Não são casos aleatórios. Ocorrem com mais frequência durante a lua nova. As vítimas são geralmente adultos jovens com alto nível educativo e sem histórico de doenças mentais. James Patterson, um detetive aposentado, confessou que recebia ordens explícitas para limitar as investigações e transferir os arquivos para agências federais sempre que faziam progressos. Rituais antigos e conexão moderna. Minha pesquisa revelou conexões entre esses cemitérios e rituais pré-colombianos. Povos indígenas sabiam que o véu entre os mundos era mais fino nesses locais. Muitos desses cemitérios foram construídos deliberadamente sobre sítios que os nativos consideravam perigosos, ignorando avisos de líderes tribais para não profanar aquelas terras. A tecnologia de supressão. Descobri evidências de que o governo desenvolveu tecnologia para suprimir a atividade nesses locais. Equipes disfarçadas de manutenção instalam dispositivos que emitem frequências para interromper padrões de energia anômalos. Um engenheiro anônimo me revelou que essa tecnologia baseia-se em experimentos que remontam à Segunda Guerra Mundial. O que mais me perturbou, confessou ele, é que os dispositivos nem sempre funcionam. Em certas noites, os níveis de energia superam tudo. Nessas horas, recebemos ordens de evacuar a área imediatamente. As consequências para os investigadores. A verdade sobre esses cemitérios não está apenas sendo ocultada, ela é ativamente protegida por métodos que vão da intimidação legal a consequências muito mais graves. Nos últimos 10 anos, ao menos 7 pesquisadores independentes que documentavam esses fenômenos morreram em circunstâncias classificadas como acidentes ou suicídios. O Dr. Michael Harrison, antropólogo de Yale que investigava as conexões entre cemitérios antigos e modernos, morreu em um acidente de carro 3 dias antes de apresentar suas descobertas em uma conferência. Sua pesquisa de 5 anos desapareceu de seu escritório antes que a família pudesse retirá-la. Sarah Mitchell, jornalista que escrevia um livro sobre o tema, foi encontrada morta em seu apartamento. A polícia alegou suicídio, apesar de amigos negarem qualquer sinal de depressão. Seu computador e arquivos também sumiram. A escalada de atividade recente. A situação é urgente, a atividade nesses locais aumentou drasticamente nos últimos 5 anos. Moradores relatam fenômenos cada vez mais intensos, que agora afetam a infraestrutura local. No cemitério de Stull, empresas de energia relatam falhas sistemáticas que não possuem explicação técnica, levando funcionários a pedirem transferência por medo. Sistemas de comunicação também falham, celulares e rádios param de funcionar perto desses locais, e ao retornarem, exibem gravações de sons inexplicáveis. O plano de contingência governamental. Fontes anônimas em agências governamentais revelaram planos de contingência sob sigilo máximo. Eles incluem protocolos para evacuações em massa caso a atividade atinja níveis críticos. Oficialmente, diriam ao público que são emergências ambientais ou ameaças terroristas, mas o objetivo real seria conter fenômenos que o governo não consegue controlar. Esses planos são atualizados constantemente e já prevêem o uso de armamento não convencional se as medidas padrão falharem. Testemunhos de testemunhas oculares. Testemunhos diretos fornecem evidências cruciais. Maria Gonzalez, enfermeira de um hospital próximo ao cemitério de San Miguel,
viu figuras humanas caminhando entre as lápides em 2019. Elas se moviam de forma silenciosa e coordenada. Não andavam como pessoas normais, eram movimentos fluidos demais, perfeitos, relatou ela. Quando os guardas chegaram, as figuras sumiram, deixando apenas pegadas em padrões geométricos perfeitos no chão. Roberto Hernandes, caminhoneiro, relatou falhas mecânicas inexplicáveis ao passar por esses locais. Em março de 2020, seu caminhão parou às 3h30 da manhã perto de um cemitério cujas luzes se acenderam sozinhas, mas a luz parecia brotar do chão, iluminando as lápides por baixo. Ele viu dezenas de pessoas paradas entre os túmulos, encarando seu caminhão em silêncio absoluto até que a luz desaparecesse. Análise de padrões temporais. A atividade anômala segue ciclos astronômicos. Durante a lua nova, os relatos de falhas tecnológicas e visões aumentam em 340%. Equinócios e solstícios também marcam picos de intensidade. No solstício de inverno de 2018, no cemitério de Santa Rosa, a energia eletromagnética foi tão forte que interferiu no rádio da polícia em um raio de 15 quilômetros, forçando o isolamento da área por 72 horas. Conexões históricas profundas. Esses cemitérios não foram construídos ao acaso. Análises de registros ocultos mostram que cada local fica sobre pontos sagrados para populações indígenas pré-colombianas, considerados portais entre mundos. Missionários católicos construíram cemitérios cristãos ali para purificar a terra, mas o efeito foi oposto. A concentração de restos humanos parece ter amplificado a energia do local. Documentos de 1784 do padre Miguel Rodrigues já descreviam mortos caminhando e a terra pulsando com uma energia que nenhuma oração podia conter. Implicações científicas e teorias emergentes. Cientistas independentes, como a física quântica doutora Helena Vasquez, propõem que esses locais funcionam como amplificadores de ressonância quântica. A mistura de geologia específica e material orgânico criaria condições para manifestar fenômenos subatômicos. Não são fantasmas tradicionais, explica ela, mas informações quânticas acessíveis aos nossos sentidos. São janelas para camadas da realidade que a ciência convencional ainda não compreende. Essa teoria é reforçada por medições que mostram uma inteligência subjacente na energia detectada.